Dois, três, testando. Dois, três. Então, pesada. Como eu disse no vídeo anterior, eu já fui professor, né? Eu dei aula de inglês, no caso, né? Apesar de eu ter formação de professor, não trabalhei na área. E, obviamente, eu precisei saber inglês para dar aula de inglês, além de que eu pratiquei bastante, né? E é um pouco sobre isso que eu queria falar agora, que é sobre como eu fiz para aprender o inglês, né? Essa questão de aprender línguas, é claro, por causa do trabalho eu acabei pensando bastante sobre, né? E acabei desenvolvendo, é claro. Mas também tem a questão que eu tô treinando meu francês agora, né? Eu fiz um pouco de aula, aí o mundo acabou, começou a pandemia. Aí eu pratiquei um pouco sozinho no Duolingo, né? Aprendi uns vocabulários, mas sabe como que é Duolingo. E aí eu chegou um momento que eu falei, quero treinar de novo agora, né? Agora vou botar a cara a tapa. E eu já tô num nível bom, né? Por saber inglês também e o português ajuda muito, né? O francês é literalmente um meio termo entre os dois. Mas enfim. E eu me surpreendi, né? Quando eu fui fazer o teste, né? Depois de um tempo sem treinar. E coloquei um vídeo em francês, né? E eu pensei, vamos ver quanto que eu consigo entender, né? E quando eu vi, eu tava pegando 70% do vídeo, assim, de cara, né? Que foi incrível, né? E me fez lembrar também da minha experiência com o tal do inglês, né? Então, o inglês para mim foi algo bem normal, assim, eu fiz aula, né, numa escola bem boa, deve ter saído uma nota. Eu fiz aula numa escola bem boa, sempre pratiquei desde criança, então eu aprendi, assim, eu aprendi muito bem com um professor na escolinha também. Então, assim, primeiro ano eu tirava de letra, assim. E também depois, quando eu fui avançando, eu ia treinando bastante, né? Então, vocabulário, assim, eu sempre procurei na internet mesmo, né? Porque eu encontrava na internet primeiro, provavelmente. Mas enfim, foi bem tranquilo, assim, né? E acho que esse é o primeiro ponto que eu percebi com o francês também, que você precisa ter em mente quando for treinar, aprender uma língua, treinar. Você precisa estar usando a língua, não adianta. Não adianta você querer decorar todas as palavras da língua e não usar. A gente aprende quando usa. Se a gente quer fazer algo, a gente tem que treinar a fazer essa coisa. Que é, no caso, ler, ouvir, depois se você já tiver uma facilidade maior na língua, né? Então eu acho que a principal coisa que você tem que fazer quando tá aprendendo uma nova língua, seja inglês ou alguma língua latina, né? Espanhol, italiano, francês, né? Fica até mais fácil. É aprender o básico para você poder botar a cara a tapa e começar a ler, principalmente. Ler geralmente costuma ser mais fácil do que ouvir, né? O francês principalmente, né? Até porque tem as razões lá que a escrita é mais conservadora, é mais parecida com o latim, então por consequência mais parecida com o português até do que o falado. Mas enfim, começar a ler facilita bastante. Mas é claro, vai chegar um momento que você vai estar lendo e você vai pensar como carambas fala essa palavra. Aí você percebe o segundo limitante, né? Não só saber ler, você precisa saber como ler, como que se fala as palavras, né? Para você poder ler, aí poder imaginar a palavra e
já ir absorvendo as duas, né? Por isso, eu acho que vídeos facilita muito. Boa notícia para quem está querendo aprender francês. Parece que os franceses não são tão cronicamente online assim. Então, quase todos os conteúdos que eu vejo em francês no YouTube, principalmente, já são com o objetivo de ser didático. Então, eles sabem que vai ser um monte de gringo querendo aprender francês que vai ver. Aí eles fazem uma linguagem mais simples, colocam legenda, facilitam bastante a vida, né? Então, é claro, quando eu disse que é esses vídeos que eu consigo entender 70, 80%, é esses vídeos, então facilita bastante, né? Então, primeiro ponto é usar a língua, porque senão você vai esquecer. O que você não usa, você esquece, igual a escola. O que você não usa, você vai esquecer, provavelmente, né? Que não fica lembrando, que não fica praticando, né? Enfim, essa é a primeira dica, né? Mas, aí você pergunta, tá, mas como que eu vou sair do zero? Aí é a parte mais difícil, né? Que eu, pra falar a verdade, não tenho a fórmula mágica, mas corta. Enfim, mas em linguagem a gente tem uma vantagem, que é o seguinte: cerca de 80%, eu tô pegando de cabeça essa informação, não lembro agora, mas é alguma coisa nesse sentido. 80% da linguagem falada do dia a dia, coloquial, ela usa só as 1.000 palavras mais comuns. Talvez o número não esteja certo, mas essa é a lógica. As 1.000 palavras mais comuns, claro, 1.000 parece muito, mas em questão de língua é bem pouco. As 1.000 palavras mais comuns dão 80% da fala. Ou seja, você não precisa aprender o vocabulário tão específico para entender o contexto. Até porque, se você for, claro, não em chinês, japonês, mas nas línguas do mundo ocidental, francês, até inglês, as palavras mais específicas são as mais iguais, porque elas têm a mesma origem. Palavras científicas, jargão técnico. Se você pega o francês é ridículo, assim, porque são muitos cognatos, né? Só tem que aprender a tradução básica, né? As conversões, vamos dizer assim, né? Igual o sion do espanhol, que é o são. Tem muito disso no francês, né? Sabendo isso facilita muito a vida. Enfim, o ponto é, você precisa praticar desde o começo e você precisa saber as 1.000 palavras. Então, se você está aprendendo do zero e não tem um material específico e está pensando em vocabulário, as 1.000 primeiras palavras. Claro, vai pegar muito artigo, muitas palavras funcionais. Aí chega o próximo ponto, né? Que é a gramática. Não dá para fugir da gramática, né? Mas, se você quer aprender inglês especificamente, eu tenho uma ótima notícia. A gramática do inglês, comparado com o português, é um peido. Só é estranho porque é bem diferente. Mas é um peido, é muito fácil. É muito tranquilo. O inglês em si é uma língua fácil, só que ele quebra porque ele é muito diferente. É claro. Apesar de não tanto, né, quanto o chinês, até o japonês, né? Porque as regras, ainda se você for ver, ainda tem uma coisa em comum, né? Enfim, esses são os principais tópicos, né, os principais pontos. Praticar desde o começo e... Qual que é o segundo? E você precisa aprender as primeiras 1.000 palavras, né? As principais 1.000 palavras. Como você vai descobrir quais são as 1.000 palavras mais usadas? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas, enfim, dá pra dar seus pulos.
E é uma coisa que eu fiz por um tempo no francês, mas como eu já acabei praticando, tendo aulas anteriormente, né? E praticando o vocabulário básico com o Duolingo e depois eu pesquisei a gramática por conta, né? Principalmente as gramáticas mais simples que aparecem na maior parte do tempo, você desenrola. E, ou seja, você precisa praticar desde o começo, precisa aprender as 1000 palavras principais e você precisa aprender o básico da gramática que é usado no dia a dia. Se você pega uma língua latina, é muito mais tranquilo, porque a gramática é quase igual. A gramática do inglês é muito tranquila, mas tem que aprender muita coisa do zero, né? Do inglês, né? E se você quer aprender qualquer outra língua, aí eu não posso te ajudar, porque eu não sei mais nada sobre os outros, né? Só sei que boa sorte. Enfim, é basicamente essas são as dicas. Ficou bem espalhado, né? Bem nada a ver. Mas eu também tô fazendo em cima da hora aqui, sem planejamento, só falando mesmo, como se fosse uma aula que sobrou tempo eu tô falando com os alunos sobre o que eu fiz para melhorar meu inglês. Né? Ah, outra coisa. A escola só vai levar até um nível. Eu mesmo, eu saí da escola, me formei e tudo. Pratiquei muito, né, no sentido de consumir muito. Mas chegou um nível que eu tava estagnado. Não só porque eu não falava, né? E é por isso que eu comecei a dar aula, para treinar a fala, que me faltava bastante, no inglês, né? E no português também. Mas chegou um ponto que eu tava na faculdade e eu pensei, cara, eu sei inglês, eu entendo inglês, mas eu tô estagnado. E na época não era muito fácil eu falar, né? Porque eu, sei lá, eu não gosto de gringo, então falar com gringo do Discord não ia rolar, tá ligado? Mas eu falei, cara, eu vou fazer uma regra pra mim mesmo. Eu só vou consumir vídeo em inglês. Eu vou absorver o máximo de inglês possível. Até porque eu tava numa fase meio cansado do YouTube BR e tal, né? Inclusive já via pouco YouTube BR, né? Mas enfim. Aí eu falei, só vou ver vídeo em inglês por um mês. E eu tô assim até hoje, basicamente. Tem um ou outro canal bom em português que eu assisto, mas assim, em geral. E agora até do YouTube inglês eu cansei, né? Parece que zerei o YouTube, assim. Mas enfim. Então, consumir vídeo é muito bom. Quando eu percebi que eu tava bom mesmo. Quando eu percebi que eu tava jogando Rocket League no monitor e ouvindo e vendo um vídeo em inglês de fundo, sem problema nenhum, entendendo tudo. Aí eu pensei, caraca, funcionou. E daí, como eu disse, ainda faltava bastante a coisa do falar, né? Mas aí eu comecei a me esforçar mais pra escrever mais em inglês, né? Sempre comentava, fazia um comentário no inglês, no Instagram, no YouTube, no Instagram, etc. E assim foi indo, né? Mas é basicamente isso. Ou seja, praticar, aprender as principais 1000 palavras, principais 1000 vocabulários e consumir muito. Consumir o máximo possível. O que é o mais chato para as outras línguas, né? Para o inglês não, porque o que mais tem é conteúdo em inglês. Mas para as outras línguas é mais chatinho de encontrar conteúdo. Uma vez eu tava querendo aprender italiano, né? E não acha coisa, velho. Não acha. Isso é bem complicado, assim, né? Ia ter que ser só leitura e na época eu não tava lendo muito, então, porque eu lia na faculdade, né? Mas enfim. Então é basicamente isso que eu tinha pra falar por hoje. Algum dia eu faço a versão melhor desse vídeo que ficou bem confuso. Algum dia eu escrevo certinho as ideias e anoto tudo, mas enfim. Por hoje é isso e
É nóis. Boa sorte aprendendo essa segunda língua aí.